Outro assunto complexo e que a gente pensa na resolução, que já passou da hora também. Mais de 2 milhões de hectares do bioma pantaneiro já foi consumido pelo fogo esse ano. E muito se fala aí sobre a morte dos animais, não é? As mortes dos animais, de todas essas pastagens e também das florestas. Mas tem mais que isso. E as pessoas que vivem ali, que dependem da região para sobreviver, que tiram o sustento da família, há diversas gerações ali do Pantanal. A nossa equipe passou alguns dias conversando, conhecendo causos, né, de toda essa gente, com essas pessoas, conhecendo as comunidades pantaneiras e trouxeram, olha, um pouco dessa realidade para dividir aqui com a gente. Saindo de Cuiabá, são 77 quilômetros de estrada até Barão de Melgaço e mais alguns de barco. Uma jornada pelo Pantanal Mato-Grossense, castigado pelas queimadas. Segundo o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, a região registrou um aumento de 109% nos focos de calor em relação ao mesmo período do ano passado. Esses incêndios não estão prejudicando apenas o bioma e os animais. Nessa região também tem pessoas, gente que depende do Pantanal para sobreviver, como a dona Evanildes, que mora na comunidade Pilva desde que nasceu e quase viu a casa em que vive há 59 anos ser destruída pelas chamas. Foi tudo tão rápido, a gente nem esperava que isso ia acontecer, porque o fogo estava um pouco longe da minha casa, né? E de repente, saí aqui para fora, já estava aqui dentro do meu cercado. E isso me desesperou bastante, porque era um fogo muito bravo, muito alto, voando muita faísca. Aí só eu e minha filha, a gente entrou em muito pânico, vendo muito feio aquele momento. Aí eu liguei para um compadre meu e que ele que me ajudou. A fumaça intensa dos focos de calor é um outro problema para a saúde das pessoas que moram nas comunidades e piora diante do duro cenário da pandemia do coronavírus. É muita fumaça, muito ruim para você dormir à noite. A gente não consegue, tem que ficar de máscara 24 horas, até para dormir mesmo, porque a casa da gente não é forrada, ela entra, né? Lá dentro, que por mais que esteja fechado, mas ela entra mesmo, aquele cheiro horrível. Então tudo isso vem prejudicando a gente. Seu Ciro é o morador mais antigo da região. Ele vive em uma casa simples de taipa e pesca todos os dias. Aos 84 anos, nunca viu um fogo assim. Deu para lá e pulou tudo aquele matagal, pulou lá no morro. Aí eu falei pro guri, aquelas casas vai tudo embora. É só de tábua, né? Se fogo bravo como tá. Aí ele é muito vivo, eu tenho um conhecido dele demais, ligou pro homem. Aí que ele, quando foi no escurecer, ele estava aí. Fazer a cera e carregar água para tampar. Aí ele fez uma cera aí, arrodeou a casa e meteu água e não sei o que livrou. Mas ele vem aí, passa 2, 3 dias e vai embora. Falei, olha, aquela casa vai queimar. Os carros que estavam lá desceram tudo para baixo, moto que está ali no porto. Esse fogo deste ano não foi brincadeira. A chuva é muito aguardada por todos das comunidades. Depois que a queimada acabou, para fazer alguma coisa, eu acho que só o próprio Deus mandou uma chuva muito bom para nós, bastante chuva para melhorar. Que agora o gado que vai morrer tudinho sem pasta. Acabou. Estão lambendo cinza. Para chegar às comunidades, é preciso vir pelo rio, de barco ou de carro. Porém, a ponte que dá acesso por terra queimou com os incêndios florestais e prejudicou o deslocamento dos moradores. Esse problema não fica só na comunidade Pilva. Em São Pedro da Joselândia, 3 pontes que dão acesso ao local também foram consumidas pelo fogo. A preocupação dos moradores não acaba com o fim da seca. Agora ela muda e o medo dos pantaneiros passa a ser outro: ficarem ilhados quando as chuvas começarem. Se dá uma chuva aqui, a gente não sai, porque não tem a água para ir pela água e não tem a ponte para sair pelo seco. E nós da Defesa Civil, primeiramente, né, do núcleo aqui da Proteção da Defesa Civil, a gente está pedindo no qual as autoridades façam essa ponte o quanto mais rápido possível, porque a chuva não chegou aqui, está ao redor,
escutar os vizinhos. A chuva está só rodeando nós aqui, igualmente foi o fogo. Mas no dia que ela chegar, a gente tem fé que ela chega com força e no qual a gente vai ficar ilhado. Umas pontes dessa aí com 1 hora de máquina, você fazia o acero nela total e tinha um carro-pipa que podia jogar água e resfriar ela. Então eu acho que o poder público não deu a devida providência que tinha que ser tomada no momento certo, na hora certa. Apesar dos problemas que enfrentam, a maioria das pessoas da região não pensa em sair de lá. A esperança é que o Pantanal se recupere e volte a ser a casa de muitas espécies, inclusive o ser humano. Sem dúvida, não é, gente? É um povo sofrido, não é? Um povo sofrido que convive com essa situação há muitos anos, não é? Boa parte dessas pessoas que conversou com a nossa equipe nasceu, cresceu e vive uma vida toda nessa região. Então, por que não ouvir essas pessoas? Por que não entender o que elas dizem? O próprio senhor aí da imagem, né, da matéria, dizendo já sabe como acontece, sabe como prevenir. É o tipo de situação que não tem remediar, tem prevenção. O gado já morreu, os animais morreram, a água do rio secou e eles estão dizendo, né, alertando, sabendo que existe uma forma de contornar essa situação. Então, por que não dar ouvido para quem vive a situação, para quem vive no Pantanal? É claro, não é, aliada a toda a tecnologia que o governo estadual, o governo federal, satélites, por que não alia toda essa tecnologia que existe e leva à sabedoria de quem convive com a situação, a quem sabe exatamente o dia da semana que o tempo vai mudar, exatamente como contornar um pequeno incêndio. Eles não têm como contornar um grande incêndio porque aí já saiu de controle. Então é possível evitar. Esse ano a gente superou toda e qualquer expectativa, é a maior queimada dos últimos 30, quem sabe aí 40 anos. E era possível evitar. Remediar não tem jeito, é possível prevenir. A gente entrou em contato com o governo para saber a respeito do que se pode fazer nesse momento sobre a situação das pontes. A Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística, a Cinfra, esclarece o seguinte, que as melhorias dessas estruturas, porque esse pessoal está ilhado, não é, deverão ocorrer em razão do lançamento do programa de substituição de pontes de madeira por concreto, bueiros e vigas metálicas, enfim, para atender uma demanda de até 5.000 pontes em todo o estado. O prazo para que as prefeituras indiquem quais pontes precisam ser substituídas ainda está aberto. E se as prefeituras realmente considerarem essas pontes como prioritárias, acredito que sim, não é? Elas devem entregar o projeto hidrológico para a Cinfra, para que aí sim sejam analisados, enfim, todo o trâmite burocrático. Uma vez que os projetos sejam aprovados, será possível dar início às obras. A pena é que, enquanto isso, as pessoas seguem daquela forma, não é? Praticamente ilhadas.